amigo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Bom dia! Nos reunimos mais uma vez no nome deste Deus triuno que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-los com o versículo de Efésios capítulo 5, versículo 17, onde diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Que assim possa ser o desejo do meu e do seu coração, compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a compreender a vontade de Deus. Quero convidar você a termos um tempo juntos de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, ó Senhor. Graças te damos por mais este dia que tu renova na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque a tua fidelidade é para sempre. Obrigado, Senhor, porque podemos e sentimos o teu amor por nós. Assim, ó Deus, nós também queremos te agradecer, porque tu deste do teu Filho Jesus Cristo para sofrer e morrer no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados das nossas falhas, dos nossos pecados, e para que a gente pudesse ter vida e salvação em Cristo Jesus. Assim, ó bondoso Deus, pedimos envia do teu Espírito Santo para falar conosco neste dia, para nos moldar e fazer a tua vontade acontecer em nós. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos louvar ao Senhor com um hino. A honra e a glória, a força e o poder.
quero iniciar esse nosso tempo de meditação na palavra contando uma história. E essa história nos conta que um pastor estava fazendo visitas de casa em casa aos seus membros para conhecer quem eram os membros, as famílias que faziam parte da sua igreja. Em uma rua próximo de uma encruzilhada, ele avistou uma senhora e de repente ele viu que essa senhora jogou uma sombrinha para cima, deixando-a cair no chão. A mulher levantou a sombrinha do chão e repetiu o mesmo gesto de jogar ela para o alto, por mais 2 vezes. E depois ela se dirigiu para a esquerda do caminho. O pastor se apressou e conseguiu alcançar ela. Se apresentou a ela e então, depois de se apresentar, perguntou o nome dela. E ela, admirada, disse: "Mas pastor, o senhor ainda não ouviu falar de mim? Sou a mulher mais religiosa da comunidade. Eu faço tudo com oração para saber qual é a vontade de Deus." "Muito bem", disse o pastor, "assim deve ser mesmo. Orar em todas as situações para saber qual é a vontade de Deus para nós. Mas eu tenho uma pergunta. Por que a senhora jogou sua sombrinha para cima?" "Já disse", respondeu a mulher. "Faço tudo em oração. Quando cheguei na encruzilhada, orei dizendo assim: meu Deus, devo ir para a esquerda ou para a direita? Jogarei minha sombrinha para o alto, para cima, e verei em que direção ela vai cair. Então será esse caminho pelo qual eu devo ir." "Bem, já que a senhora agiu assim, não compreendo porque jogou a sombrinha 3 vezes para cima." "É como lhe disse, pastor. Faço tudo com oração para saber qual a vontade de Deus. Mas a sombrinha não queria cair para o caminho que eu queria ir. Por isso, joguei tantas vezes para cima até que caiu para a direção que por mim era desejada." Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Será que muitas vezes também não somos semelhantes a esta mulher, a esta senhora, que ora para saber qual é a vontade de Deus, ora para saber a direção que Deus vai dar, mas quando Deus mostra qual é a direção, nós resolvemos ir pelo nosso caminho, fazendo a nossa vontade? O versículo que eu quero compartilhar com vocês neste dia é o versículo do Salmo 143, versículo 10, e lá nos diz assim: "Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano." Seguir a vontade de Deus é uma decisão muito boa e muito sábia que nós podemos tomar. Entretanto, nós sabemos muito bem que não é tão simples assim, pois temos as nossas vontades, nossos desejos, o nosso querer. Penso que quando a vontade de Deus parece estar de acordo com a nossa vontade, com o que achamos que é o certo e o que achamos e queremos que aconteça, então nós estamos diante de uma situação de algo fácil de aceitarmos e de compreendermos. No entanto, em muitos momentos, a vontade de Deus nos incomoda, pois muitas vezes ela é totalmente contrária ao que nós achamos que deveria ser, daquilo que nós achamos que é o certo. E diante desta realidade, nós acabamos dando o nosso jeitinho e às vezes até acabamos fazendo de conta que não sabemos qual é a vontade de Deus
Ou ainda muitos desistem de seguir a Deus, abandonam a fé, porque optam em seguir a sua própria vontade. O salmista Davi, nesse salmo que nós ouvimos, ele pede para Deus ensinar a fazer a vontade de Deus. E essa deve ser também a nossa oração. Pedir para Deus nos ensinar a cumprir com a sua vontade. Mas o que fazer então, quando a vontade de Deus é contrária àquilo que desejamos ou que gostaríamos que fosse? Será que precisamos jogar a sombrinha para cima, para o alto, até que aponte para o nosso querer? Olhando para o exemplo de Jesus, penso que nós podemos aprender com ele. Antes de Jesus ter sido crucificado e sabendo da vontade do Pai de entregar o seu Filho para salvar a humanidade, Jesus se achega na presença de Deus, em oração, e apresenta diante de Deus a sua inquietação. Em Mateus 26:39, lá nos diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Esta oração de Jesus nós podemos dizer que mostra que Jesus preferia que as coisas fossem diferentes. Que se fosse possível ele não passar por este momento da crucificação, era para Deus realmente o livrar deste momento. Porém ele continua dizendo: todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, a vontade de Deus deve prevalecer sobre a nossa vontade. Devemos aprender a sermos submissos à vontade de Deus, mesmo quando as coisas caminham para o lado contrário daquilo que nós gostaríamos. Mesmo quando Jesus, de alguma forma, nos mostra que a direção é para cá e não mais para este lado. Jesus orou. E ao orar ele diz que não seja feita a vontade dele, mas a vontade de Deus. Que assim também nós possamos pedir para Deus, para nos ensinar a fazer a vontade de Deus, nos ensinar a viver a vontade de Deus na nossa vida. Fácil? Não. Mas que nós possamos dobrar os nossos joelhos e pedir para que Deus nos conceda sabedoria e nos capacite a abrirmos mão da nossa vontade, a abrir mão daquilo que não é a vontade de Deus, e que a gente busque orientação na palavra de Deus, para que a gente saiba o que devemos ou não fazer, o que é coerente com a vontade de Deus ou não. A palavra de Deus, ela deve ser manual para a nossa vida. E é através de uma vida de oração, de uma intimidade com Deus, buscando orientação na palavra de Deus, que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Penso que com muita facilidade nós somos aquela senhora que atira a sombrinha para o alto, deixa cair no chão e busca o contrário da resposta. Busca o querer próprio. E a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que a gente ande no caminho do Senhor e que busque fazer e cumprir com a sua vontade. Em Romanos 12:2 diz: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Deus se dispõe a direcionar a nossa vida, justamente porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque Deus não é só conhecedor do nosso hoje,
mas Ele é conhecedor do nosso passado, do nosso presente, daquilo que os nossos olhos não conseguem ainda enxergar, do nosso futuro. E se hoje Deus diz, vá para a direita em vez de ir para a esquerda, é porque Ele sabe que a direita é a boa, a perfeita e a vontade de Deus. Isso não significa que em algum momento da vida a gente não passe por momentos difíceis. Isso não significa que se nós cumprirmos com a vontade de Deus na nossa vida, tudo vai ser um mar de rosas. Não, momentos difíceis nós também teremos. Nem tudo vai dar certo, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a termos a atitude de Jesus, de dobrarmos os nossos joelhos, de prostrarmos diante de Deus e orar, pedindo que a vontade dele se cumpra em nós. Mas também como Davi orou, de que Deus nos ensine a cumprir com a sua vontade, a cumprir com a vontade de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, aleluia, dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Quero convidar você, sua família, para um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, porque Tu és um Deus que se importa conosco, um Deus que podemos confiar, um Deus que está disposto a direcionar a nossa vida e mostrar a vontade para cada um de nós. Nos ensine a andar conforme a Tua vontade. Nos ensine a aceitar a sua vontade. Nos ensine e nos conceda sabedoria e discernimento para que a gente possa saber e reconhecer qual é a tua vontade para cada um de nós. Assim, ó bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este dia, te agradecer pela nova semana que se inicia. Continue conduzindo, cuidando e guardando de cada um de nós. Também esteja com aquelas pessoas enfermas que necessitam da tua cura e do teu agir. Esteja, ó Deus, com cada pessoa que se encontra hospitalizada, por cada pessoa que tem sofrido por algum motivo, seja por luto, seja, ó Deus, pela própria enfermidade, que tu estejas carregando cada uma dessas pessoas em suas necessidades. Assim, ó Deus, no mais, nós queremos orar a oração que teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Um abençoado domingo a cada um de nós. Amém.